Meu nome é Carolina Merchan e hoje eu trouxe um conteúdo muito especial para vocês e o tema da nossa live de hoje é um detalhe que faz a diferença. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que você absorva todas essas dicas, todo esse conteúdo muito rico que eu vou te passar aqui, tá bom? E que você consiga aplicar na sua vida e também compartilhar com as outras pessoas que você identifique aqui nessas características que nós vamos conversar hoje, tá bom, pessoal? Pessoal, também vou pedir um favor para vocês, para que vocês compartilhem essa live no Story, que vocês compartilhem em algum grupo de amigas que vocês tenham, né, no WhatsApp, no Facebook, para que o Instagram possa distribuir a live, tá bom? Para mais pessoas poderem se conectar com a gente aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada, tá? Então vamos lá. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né? O que é esse? Qual é esse detalhe que faz toda a diferença? O que é isso? Vamos conversar sobre isso agora, tá? E o que eu queria falar para vocês, né, de início, né, para a gente iniciar esse papo, é que é muito importante nós termos o autoconhecimento, né? Nós termos o conhecimento para identificar as nossas forças e as nossas fraquezas. Quando a gente identifica as nossas forças e as nossas fraquezas, fica muito mais fácil a gente evidenciar aquilo que a gente quer passar para o outro, aquilo que a gente quer passar para o mundo e camuflar aquilo que a gente não gosta tanto assim, né? Todos nós somos formados por pontos fracos e pontos fortes, né? Eu gosto de chamar de pontos fracos e fortes, né? Não gosto de denominar como negativo e positivo, características positivas e negativas, porque eu acho que fica um pouco difícil falar essa palavra, né? Então, eu gosto de classificar como pontos fortes e pontos fracos. Então, todos nós seres humanos, possuímos os nossos pontos fortes e fracos. Só que às vezes a gente acaba evidenciando os nossos pontos fracos sem perceber. A gente não percebe que está evidenciando esses pontos fracos, que está colocando essas fraquezas para fora, né? Mas como que isso acontece? Como que eu vou descobrir, né, o que é um ponto fraco? Como que eu posso evidenciar os meus pontos fortes? Como que isso vai acontecer no meu dia a dia? Como que eu posso identificar? Mas eu vou começar contando uma história para você, porque você pode se identificar com o que eu vou falar aqui para você agora e vai gerar muita conexão com o assunto que a gente está falando, tá? Pessoal, quando eu fazia muitas maquiagens, né, quando ainda podíamos fazer maquiagem, né, quando tinha várias festas, eu recebia muitas clientes, né? Eu recebia clientes com todas as características possíveis e inimagináveis, tá? Cada uma com sua particularidade. E o que acontecia? Essas clientes, elas chegavam até mim e elas chegavam sempre com referências da internet, né? Elas se inspiravam nas atrizes, elas se inspiravam nas mulheres que apareciam nas revistas, nas mulheres que apareciam na TV. Então elas queriam trazer uma maquiagem igual a dessas mulheres. Elas queriam se sentir belas, se sentir especiais, se sentirem bonitas como aquelas mulheres. Só que o que acontece, pessoal? No meu dia a dia, né, na técnica ali, na correria mesmo, eu fui percebendo que era muito mais complicado do que eu imaginava. Porque essas mulheres que estavam trazendo essas influências para mim, né, de maquiagem, essas inspirações, elas estavam trazendo maquiagens com características opostas às que elas tinham. Então eu comecei a observar que ficava muito complicado eu fazer o que aquela cliente estava me pedindo. Talvez por um formato de olho que não fosse ficar tão boa aquela maquiagem que ela trouxe de inspiração. Talvez aquela pele que ela trouxe de inspiração não fosse ficar tão parecida, né, com aquela imagem. Então, isso é a questão de gerar expectativas, né? Eu não poderia falar para ela, olha, eu vou fazer essa maquiagem igualzinha em você e você vai ficar maravilhosa, assim como essa inspiração que você me trouxe, né? Então, isso era muito complicado e eu comecei a observar
que eu não podia fazer o que aquela cliente queria. Eu tinha que fazer o que aquela cliente precisava. Então, eu fui pegando isso com o tempo. Eu olhava a minha cliente, né? A partir do momento que ela entrava ali na minha sala, aonde eu estava atendendo, a partir do momento que ela entrava, eu já começava a observar os seus traços, eu já começava a observar características no seu rosto que eu poderia evidenciar ou que eu deveria camuflar. E conforme essa cliente ela ia falando, a gente ia conversando, a gente ia desenvolvendo um diálogo, eu ia pegando alguns pontos importantes da personalidade dessa cliente de acordo com a conversa que nós estávamos tendo. Se ela era mais extrovertida, se ela era mais introvertida. Porque normalmente, pessoal, acontece da cliente trazer uma inspiração, por exemplo, uma cliente que seja super introvertida e trazer uma maquiagem super exuberante, super, sabe, de aparecer mesmo, cheia de brilho, com um batonzão escuro. E a gente sabe que uma pessoa introvertida, ela não gosta muito de ficar aparecendo, não gosta de ser o centro das atenções. Então, acontecia muito esses casos, tá? Acontecia muito. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava identificar os pontos fortes e os pontos fracos dessa cliente, do seu rosto, da sua personalidade, e aí sim fazer uma maquiagem de acordo com o que ela estava buscando por dentro e não por fora, superficialmente. Porque superficialmente a gente pode querer uma coisa, mas internamente, às vezes, na maioria das vezes, a gente quer outra coisa. Então eu comecei a perceber isso, né? Isso se repetia todos os finais de semana. A cada cliente que vinha sentar na minha cadeira, acontecia a mesma coisa, trazia inspirações de maquiagem totalmente opostas à sua personalidade, ou uma maquiagem que não fosse valorizar a sua beleza. Então eu tinha que me posicionar, tinha que me impor, tinha que colocar esse assunto da forma mais sensível possível para entregar aquilo que ela realmente precisava. Para que ela se olhasse no espelho e se sentisse bonita, independente de ser igual àquela maquiagem que ela me trouxe ou não. Então, vocês começam a perceber o quanto isso é complicado no nosso dia a dia, da gente não saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, como nós podemos evidenciar esses pontos. E eu trouxe hoje alguns exemplos bem legais do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Parece uma introdução aí muito grande, né? Mas é muito importante pra gente dar continuidade pro nosso assunto. Eu tô aqui com a minha colinha aqui pra eu não me perder no que eu tenho que falar pra vocês, tá? Então, contei essa história pra vocês, né? É uma história real que eu passava no meu dia a dia mesmo com as minhas clientes. Eu percebia esse comportamento na maioria das pessoas que sentavam ali na minha cadeira. Então eu precisava ter esse conhecimento para poder entregar o que ela precisava. E é assim com você que está aí do outro lado também. Você precisa conhecer o que te favorece, você precisa conhecer o que te faz bem. Você não quer que a pessoa te olhe e te fale que você está com ar de cansada, que você parece ser quem você não é. Então isso é muito difícil e mexe muito com o nosso psicológico, com a nossa autoestima. Então por isso que é importante, muito importante, desenvolver o autoconhecimento, principalmente nesse aspecto de pontos fortes e pontos fracos, tá? Mas assim, por que é tão importante, né? Por que é tão importante a gente identificar esses pontos fortes e pontos fracos? Como que a gente vai poder utilizar isso no nosso dia a dia, na prática mesmo? E aí eu já vou entrar, né, em como fazer isso, como identificar. E aqui eu vou citar para vocês, né, um ponto fraco. Eu não vou falar de todos porque tem muitas coisas, né, principalmente eu. Mas eu vou citar um ponto fraco que eu vejo muito e que as pessoas acabam que evidenciam ainda mais essa fraqueza, que é os olhos caídos, tá? Os olhos caídos, pessoal, ele tem uma estrutura que ele coloca a sua expressão para baixo, tá?
O que que é o olho caído em si, né? Ele demonstra uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa que se preocupa muito com o próximo, uma pessoa que escuta muito o próximo, né? Ela sempre tá com os braços abertos para escutar o próximo. Então, isso não é uma questão de ser uma fraqueza dessa pessoa ter o olhar caído, mas significa que essa pessoa possui essa característica, mas que também traz esse ar de cansaço, traz esse ar de tristeza. Então, identificando isso, né, identificando um olhar caído, você consegue buscar alternativas para que você possa colocar o seu olhar mais para cima, quando você quiser, independente se você queira ou não transformar essa fraqueza em força, é muito importante que você saiba o significado disso, tá? Gente, eu vou mostrar para vocês, eu acho legal visualizar, tá? Infelizmente, eu não tenho a função nova do Instagram, que é colocar imagem para vocês, mas eu trouxe no tablet, tá? Para que vocês possam visualizar as características de um olho caído, tá? De um olhar caído. Então, ó, como que vocês podem reparar? A pálpebra... Opa, dei um zoom aqui. A pálpebra, aqui, ó, ela é mais caidinha. Na maioria das vezes, a nossa pálpebra fixa, ela cai sobre a pálpebra móvel, né? Ficando um olhar bem caído, um olhar bem triste, bem melancólico, né? Você olha aquela pessoa, você fala, nossa, como ela tá com uma aparência de cansaço, uma aparência de tristeza. E ninguém quer ter isso na sua vida. Ninguém quer que uma pessoa chegue pra você e fale, nossa, mas você tá triste? Na verdade, você tá super feliz, mas você só não consegue demonstrar isso, tá? Então, o olho caído, ele tem exatamente essas características aqui, ó. Ele tem pessoas que têm ainda mais essa pálpebra aqui que cobre a pálpebra móvel, né? E tem outras pessoas que não têm essa característica, só tem o olharzinho mais caído mesmo. Mas grande parte das pessoas que eu já maquiei, né? Que eu já maquiei muita gente, tem essa pálpebra fixa que cobre a pálpebra móvel. Então tem essa característica de ser um olho caído, tá? E esse olhar caído, pessoal, ele traz mesmo essa sensação de cansaço e de tristeza. Então é muito importante que você, se você tiver esse tipo de olhar, se você conhecer alguém que tenha esse tipo de olhar, que você realmente passe essas dicas para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ajudar e muito no dia a dia dela, quando ela quer se sentir mais para cima, quando ela tem um evento, quando ela tem um happy hour, quando ela tem uma reunião importante. É muito importante que ela transpareça, né? Estar sempre para cima, sempre alegre, sempre muito receptiva às pessoas que estiverem à sua volta, tá? Eu trouxe também para vocês mais alguns exemplos, tá? Eu trouxe as características do olho caído e eu trouxe 2 exemplos para mostrar para vocês que são muito, muito legais, tá? Eu trouxe 2 atrizes, né? Que tenho certeza que vocês conhecem. Essa atriz do Diário de uma Princesa. Gente, será que vocês vão conseguir visualizar? Me falem aí nos comentários, por favor, se vocês estão conseguindo ver a foto direitinho aí. Só para eu poder dar continuidade ao nosso raciocínio. Ó, essa atriz é a Anne. Ela é muito linda, também muito famosa. E olha só, pessoal. Olha essa foto primeiramente. Reparem bem nessa foto. O estilo da maquiagem que ela está usando nessa foto, a gente não vai falar do estilo da maquiagem, a gente vai enfatizar nos cílios, tá? A gente vai falar hoje sobre cílios e como que eles podem nos auxiliar no nosso dia a dia. Olha só, como o olhar dela ficou super caído. Passa um ar de tristeza, um ar muito grande de depressão mesmo, né? Um olhar carregado, você está muito triste, então é muito difícil. Ainda mais ela que colocou essa sombra super escura. Isso traz ainda mais ausência de luz para essa pessoa. Então eu olho para essa foto e eu vejo muita tristeza no olhar dela, tá vendo? E agora, em compensação, olha essa outra foto aqui. Olha essa outra foto. Como ela está bem diferente. E vocês conseguem reparar
Um simples detalhe que faz a diferença é os cílios, pessoal. É os cílios no cantinho externo desse olhar. Então, aqui nós temos um olhar super caído com os cílios que não valorizou a beleza dela. E aqui nós temos ela com o cantinho externo, com os cílios mais levantadinho. Olha que bacana! É um detalhe que vai fazer toda a diferença no seu olhar. Então, aqui nós vemos uma N muito mais feliz, muito mais para cima, muito mais animada, muito mais receptiva. Lembrando, pessoal, não é uma característica ruim, tá? O olhar caído, ele demonstra muita sensibilidade das pessoas, ele demonstra que é uma pessoa muito sensível, muito receptiva. Então, isso não é uma característica ruim, tá bom? Mas a gente precisa aprender a transformar as nossas características em forças, em características positivas, que tragam benefícios para a nossa vida. Ó, vocês conseguiram notar a diferença? Isso é muito importante para que vocês comecem a observar as pessoas à volta de vocês, até vocês mesmas no espelho. É muito importante que vocês olhem no espelho profundamente mesmo, reparem nessas características, o que te torna mais forte, o que te torna mais frágil. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem de novo. Então, olha só, pessoal, como um detalhe faz totalmente a diferença. Uma N muito, muito mais animada. Com certeza, essa maquiagem também não valorizou os olhos dela. Mas como a gente tá falando hoje, o detalhe é os cílios, tá? Os cílios. Tá vendo? Aqui, ó, é só no cantinho. Ela não colocou aqueles cílios inteiro nos olhos. Ela colocou talvez alguns tufinhos, ou talvez ela cortou os cílios postiços, ou a pessoa que maquiou, né, que fez a sua maquiagem, e ela evidenciou essa parte externa, onde o olhinho dela é mais caído. Acho que a make também não valorizou. Exatamente. E o lápis de olho também, não acho? Na primeira foto ficou mais acentuado no canto externo, que deixou o olhar caído. Totalmente. Eu achei que, assim, aqui, essa imagem, ela não tá nem um pouco valorizada. A beleza dela não está valorizada. Já nessa outra imagem, a gente percebe que a beleza dela evidenciou, né? Ela parece ser uma pessoa muito mais iluminada, muito mais feliz, muito mais pra cima, né? E ó, eu trouxe outra imagem pra vocês, eu não trouxe só essa, eu trouxe mais uma imagem que é uma cantora super, super, super famosa. A Britney, ó. As duas, né? Maravilhosas, lindíssimas. Olha só, pessoal, a Britney, ela tem essa característica do olhar caído. E da mesma forma que a Anne, né, ela utilizou aqui um olho mais escuro, né? E isso dificulta um pouco se você não souber aplicar essa técnica, né, de forma correta para o seu tipo de olho. Mas olha só como o olhar dela tá caído. A pálpebra dela, né, a pálpebra fixa, cai sobre a pálpebra móvel e isso faz com que o olhar dela venha totalmente para baixo, né? Totalmente para baixo. E já nessa outra foto aqui, olha a diferença. Parece que a Britney tem o olhar caído nessa foto. Eu não identificaria, se eu visse somente essa foto dela, eu não identificaria um olho caído. E é só pelo detalhe dos cílios aqui no canto exterior. Olha lá, que legal. Então, gente, olha só como muda de uma maquiagem para outra. Então, assim, o detalhe que faz a diferença que eu trouxe para vocês hoje é os cílios. Os cílios. Mas é cílios postiço, o que é, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, vou mostrar só mais uma vez pra gente começar a entrar na parte mais técnica do negócio. Ó, um olhar super caído, um olhar super para baixo. Eu identifico isso, como eu expliquei para vocês, não é uma fraqueza, ele demonstra ser uma pessoa muito sensível, muito perfeccionista também. Mas isso no nosso dia a dia, a gente sabe
que quando a gente olha uma pessoa, o nosso cérebro interpreta as linhas e formas, então a gente não tem controle sobre o que a pessoa vai pensar, né, de forma imediata. Então, quando a gente tem essa consciência das nossas forças e das nossas fraquezas e a gente sabe expor muito mais as nossas forças, a gente sabe o que a gente está querendo passar para o outro. E a gente também sabe o que ele vai interpretar da nossa beleza, da nossa personalidade. Ela tem o olho meio caído, né? A make realmente ajudou aí. Gente, então assim, é muito importante que a gente comece a identificar essas características e ressignifique. Traga mais alegria, traga mais dinamismo, traga mais energia para nossa vida. Ó, então mostrei as duas para vocês. A N, que a gente já viu que o detalhe dos cílios fez total diferença na maquiagem dela, mas não é o detalhe dos cílios, pessoal, é a detalhe da aplicação desses cílios, tá? E a mesma coisa com a Britney, tá? Eu fiz questão de mostrar essas fotos pra vocês porque realmente deu muita diferença. A diferença é gritante de um para outro. Ó, uma Britney feliz, extrovertida e uma Britney meio pra baixo, né? Meio parece que levou um fora. Então, ó, trouxe essas duas personalidades para vocês, pra gente poder visualizar, tá? Eu queria ter a função aí do Instagram, mas infelizmente eu ainda não tenho, porque o meu celular não é um iPhone, né? Mas não tem problema, a gente dá um jeito. E o importante é que vocês conseguiram ver e visualizar bem essa diferença e esse detalhe que faz totalmente diferença no seu look, né? Na sua apresentação para as pessoas, na sua apresentação pro mundo, tá? Mas, pessoal, como que a gente pode resolver esse problema, né? Como que a gente pode solucionar isso no nosso dia a dia? Nós temos as opções dos alongamentos de cílios, que eu acho incrível, né? Eu comecei a ter uma percepção muito diferente dos alongamentos de cílio depois que eu comecei a estudar mais profundamente sobre o assunto. E eu acho que os alongamentos, eles podem auxiliar muito essas pessoas, principalmente essas pessoas que têm a característica do olhar caído. Então, se esses cílios for aplicado de forma correta, se fizerem um alongamento de cílios trazendo mais curvatura e mais volume para o canto externo, eu tenho certeza que esse olhar vai ficar muito mais alegre, muito mais dinâmico e super para cima. Mas a gente sabe, né? A gente sabe, eu tô careca de saber, por isso que eu não faço, que é um procedimento caro. É um procedimento caro e nem sempre a gente pode ficar pagando, fazendo manutenção, né? Assim, o que eu falo pra vocês é que o que é caro pra mim talvez não seja pra você. Mas é um procedimento que você precisa ficar fazendo manutenção sempre, porque acaba caindo os pelinhos e aí acaba grudando. Eu já tive vários casos, né, de clientes que chegaram lá com 3 fios de cílios. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse zelo, porque quando você faz esse procedimento do alongamento de cílios, você quer que o seu olhar fique bonito, né? Que o seu olhar fique para cima. E você não quer que aqueles pelos fiquem todos espevitados, aquela coisa toda desgrenhada, né? Você quer estar bonita, quer estar apresentável. Então, as pessoas que fazem o alongamento têm que seguir uma risca, né? De você estar sempre fazendo a manutenção, sempre deixando esse olhar bonito, esses tufinhos bem colocados, para que a gente tenha uma impressão super legal, tá? Eu uso há um ano, amo, meu olho é caído e tem que cuidar. Olha só, tá vendo? A gente tem esse exemplo aqui. A Kilene, a gente olha pra ela, a gente já vê os cílios e não dá pra identificar o olho caído dela se ela tiver de cílios, né, de alongamento. Então, os cílios, eles disfarça muito bem, ele disfarça muito bem o olhar caído. Mas como eu estava falando para vocês, esse procedimento, como é um procedimento um pouco mais caro e você precisa estar sempre dando manutenção nesses cílios, às vezes a gente não tem possibilidade de ficar fazendo sempre, de ficar pagando sempre. Então, o que acontece? A gente tem técnicas, a gente tem alternativas que a gente pode utilizar
no nosso dia a dia. Quando a gente vai para uma festa, quando você tem uma reunião importante, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai sair com as suas amigas e você quer parecer mais radiante, mais alegre, mais dinâmica, mais receptiva. Então, a gente tem alternativas hoje que podem possibilitar transformar essas fraquezas, ressignificar essas fraquezas. E você pode estar utilizando tanto os cílios postiço, né? O cílios postiço normal que a gente conhece no nosso dia a dia aí, né? Que eu uso, ó. Tô com cílios postiço hoje, tá vendo? Se eu tirar os meus cílios postiço aqui, meu olho fica super pequenininho. Mas tem um detalhe. É esse detalhe que vai fazer diferença. O olhar caído, né? Para você levantar o olhar caído, é necessário que você dê mais ênfase no canto externo, que você levante o canto externo. Então, não faz sentido se você colocar uns cílios, por exemplo, do que eu tô agora. Uns cílios com o mesmo tamanho, ó. O mesmo tamanho. Ele é o mesmo tamanho do canto interno pro canto externo. Não faz sentido nenhum a gente colocar uns cílios que têm o mesmo tamanho. O olhar, ele vai continuar para baixo, ele vai continuar caído e vai ficar até estranho da gente ver. Aí vocês repararam na foto, eu vou colocar até de novo pra gente analisar juntas aqui. Esse detalhe que eu falei pra vocês é que os cílios, ele é aplicado de forma diferente. Deixa eu só ler o que vocês estão falando aqui, senão depois eu me perco. Meu olho é gordinho, dependendo dos cílios eu aplico, já fica caído. Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Porque a gente quer fazer uma maquiagem, a gente quer aplicar um cílios postiço para nos sentirmos melhor, mais bonitas, né? Mais apresentáveis, nos posicionarmos melhor. E não para trazermos ainda mais o nosso olhar para baixo. É verdade, vontade eu tenho, só me falta dinheiro. Somos duas, viu, querida? Somos duas, por isso que eu não coloco, porque eu sei que eu sou mais desleixadona e eu vou ter que ficar fazendo a manutenção e vai dar todo um pepino na minha cabeça. Quando eu estou sem a extensão, eu coloco metade do cílio e coloco apenas no final, da metade pro final. É exatamente isso que eu ia falar pra vocês. Exatamente isso que eu ia mostrar pra vocês. Olha só, a Anne dá pra ver melhor que a Britney. Olha só. Aqui, a gente vê que ela não tá com cílios postiços. Aqui ela só tá com máscara de cílios. Então, ó, a gente não vê que tem um cílios postiço aplicado aqui. Só que a diferença dessa foto aqui é que a gente não vê cílios postiço no canto interno. A gente vê os cílios. Eu não sei, pessoal, eu não sei se foi tufinho ou se ela cortou um cílios e aplicou, tá? Mas eu consigo ter a certeza de que ela aplicou da metade para fora, tá? Então, foi isso que fez com que o olhar dela levantasse para cima. Então, o detalhe que vai fazer diferença é a forma que você vai aplicar esses cílios nos seus olhos. Talvez se você pegar uns cílios um pouquinho mais maiorzinho, né, no canto externo, cortar o cantinho interno e aplicar da metade para fora. Isso vai fazer uma diferença absurda no seu olhar. Vai fazer uma diferença absurda. Vai levantar na hora. E muitas pessoas não sabem disso, muitas pessoas não percebem que esse detalhe vai fazer muita diferença no final. E às vezes a gente não conhecer as nossas características, né, não conhecer as nossas forças e as nossas fraquezas, faz com que a gente copie as coisas da internet, faz com que a gente copie tutoriais da internet. E o que a gente vê nos tutoriais da internet? A gente vê aqueles cílios extremamente volumosos, né? Os cílios mink, foi a época dos cílios mink, em que todo mundo aplicava aqueles cílios extremamente volumosos e fica super lindo, fica super lindo. Só que não é todo formato de olho que aquilo vai ficar bom. Não é todo formato de olho que vai valorizar. Então a gente busca as alternativas de beleza, a gente busca maquiagem pra ajudar, pra gente se sentir melhor, se sentir mais bonita. E às vezes você copiar um tutorial, uma maquiagem da internet, não vai possibilitar que você realce as suas forças. Entendem? Então, assim, pessoal, tem uma outra alternativa que também é muito legal, que são os cílios de tufinho, tá? Os cílios de tufinho te possibilitam escolher esses tufinhos maiores e ficar ainda mais natural que se você cortasse os cílios postiços. Esse detalhe, ele faz diferença quando você usa cílios
mais fininhos, né? Aqueles cílios que você não percebe que são, como é que fala a palavra, meu pai? Ah, gente, não lembro a palavra aqui pra falar pra vocês. Mas eles são muito mais naturais. Então, os tufinhos, você parece que são cílios, parece que pertencem a você. Então, você escolher pontualmente cílios, né, pequenos tufinhos, e ir crescendo essa parte exterior dos olhos, meu, vai fazer uma diferença absurda. E aí você vai me falar, né? Nossa, mas eu vou fazer isso todos os dias, eu vou ficar colando tufinho todos os dias. Não, você não precisa colar todos os dias, né? Você precisa colar quando você quiser. Quando você quiser aparentar uma outra mensagem, se você quiser passar uma outra mensagem diferente da que você está passando hoje, né? No happy hour, a gente sempre quer estar animada numa festa, não é? E sempre no trabalho a gente quer que as pessoas vejam que a gente é receptivo. Então, às vezes, você tem a possibilidade de fazer essa técnica, de aplicar essa técnica que vai te auxiliar muito, né, em levantar o seu olhar e mudar essa mensagem de tristeza, de melancolia, para uma mensagem super positiva, super para cima, super dinâmica. Então, é um detalhe que faz muita diferença, é uma dica super bacana, que eu tenho certeza que se eu tivesse o olho caído, eu ia utilizar muito, porque é muito simples, tá? E a aplicação dos tufinhos é até mais simples que os cílios postiço normal, né? Porque você vai aplicando pontualmente aqui na raizinha dos seus cílios. E como eles são muito naturais, eles ficam muito naturais, tá? Então, é isso, né, que eu queria trazer pra vocês, essa parte dos cílios, da solução que você pode ter na sua vida, ou de alguém que você conheça, né? Tipo, compartilhe essa dica com as suas amigas, alguém que você conheça que tem o olhar caído e que se sente mal por isso. Porque tem pessoas que se sentem bem, que não se importam com o olhar caído, e tudo bem, né? Tudo bem. Mas tem pessoas que a autoestima não é boa por conta do olhar caído. Então, você trazer uma alternativa simples, prática para essa pessoa, isso vai mudar totalmente a autoestima dela, vai fazer com que ela se sinta muito melhor, muito mais para cima, muito mais animada, tá? Então é importante que você compartilhe essa dica para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Deixa eu ver minha cola aqui. Bom, gente, eu queria mostrar isso pra vocês, né? Eu não quero que a nossa live fique muito longa, né? Porque eu quero trazer dicas pra vocês super simples que vocês podem aplicar no seu dia a dia, que vocês podem reproduzir no seu dia a dia, sem muita firula, sem muita dificuldade, sem muita informação. Porque de informação por informação, a gente tem um monte, a gente tem o YouTube, a gente tem o Google. Então, por informação, a gente pode ir lá e pesquisar. Mas informação que vai te ajudar mesmo, informação que vai te ajudar ali na prática, no seu dia a dia mesmo, simples, é muito difícil da gente encontrar. Então eu quero trazer essas dicas bem pontuais para vocês aqui, todos os domingos, tá bom, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma observação? Vocês querem contar alguma coisa sobre características de vocês que vocês não se sentem bem, que vocês gostariam de poder ter uma dica super simples como essa para poder mudar, para poder modificar? Deixem aqui nos comentários para a gente poder interagir e também aprender umas com as outras, né? Porque eu tô aqui também para aprender. Todos os dias eu tô aqui para aprender com vocês também. Então, deixe aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão de tema também que vocês queiram saber, tá? Tem muitas coisas que eu quero falar com vocês ainda, tem muita informação bacana vindo por aí, tá? Então, tem muita coisa preparada com muito carinho, tá? Quais cílios você mais usa? Gente, eu uso muito esse modelinho aqui. Eu vou pegar depois e vou colocar uma foto nos stories pra vocês, porque eu não tô com a caixinha aqui, tá? Mas ele é um cílios da China, eu comprei no AliExpress, esses cílios aqui. E eu gosto muito porque ele tem a base muito fininha, ó. Ele não tem aquela base dura, então ele fica super confortável. Apesar de eu não gostar
de usar cílios postiço, quando eu uso sempre esse modelinho aqui, que ele é muito confortável e nem parece que eu tô de cílios postiço. Porque eu odeio ter aquela sensação de estar de cílios postiço. Isso me incomoda muito, machuca os meus olhos. Então, depois eu vou postar a foto dos cílios pra vocês lá nos stories, tá? E o que isso vai nos ajudar, né? O que conhecer as nossas fraquezas vai nos ajudar no nosso dia a dia? É a gente poder ressignificar quando a gente quiser. É a gente ter conhecimento, né, do que as nossas características transmitem, né, para as pessoas. O que as pessoas pensam quando vêm, quando olham pra gente. E como que a gente pode mudar essa mensagem? Como que a gente pode evidenciar as nossas forças, aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Então, é muito importante que você tenha o autoconhecimento, que você comece a praticar o autoconhecimento, de se olhar no espelho mesmo, de identificar essas características e de poder evoluir cada vez mais, tá? Eu vou dar mais um exemplo para vocês aqui, só pra gente encerrar mesmo a nossa live de hoje. Eu tenho a sobrancelha mais afastada dos meus olhos, né? Então eu não tenho essa entradinha aqui. E o que acontece, pessoal? A sobrancelha, ela fala muito de foco, tá? Ela fala muito de foco. Então, quando uma sobrancelha é afastada, mais afastada dos olhos, significa que essa pessoa não tem tanto foco. E realmente, eu não tenho foco, eu sou uma pessoa muito difícil de focar. Então, eu precisei ressignificar essa fraqueza, trazer essa nova característica positiva para minha vida, para isso me ajudar, né, nos meus projetos, em desenvolver as minhas coisas. Então, eu tô trazendo uma nova habilidade para minha vida, tô trazendo uma nova característica positiva que pode me ajudar muito. Tá vendo? Eu aproximo com maquiagem, tá? Isso é possível, muito possível. E quando você pega a técnica, você começa a fazer tudo isso muito rápido no seu dia a dia. Em 5 minutinhos você faz a sua sobrancelha. Mas eu, quando terminar a quarentena, óbvio, eu vou fazer a minha micropigmentação, porque eu quero aproximar um pouquinho mais a minha sobrancelha, quero trazer um pouco mais de foco, que é uma coisa que é uma fraqueza muito grande minha. Só que, é o que eu falo, pessoal, você precisa ter conhecimento. Você não pode sair fazendo... Opa, voltou. Travou aí pra vocês, mas voltou. Então, eu sei o que a minha sobrancelha significa pra minha vida, qual que é o significado que ela traz no meu dia a dia e o que eu posso fazer pra melhorar isso, pra ressignificar essa fraqueza, transformá-la em uma força, em uma habilidade que pode me ajudar muito no meu dia a dia, tá bom? Então, gente, é muito importante que vocês tenham o autoconhecimento das características de vocês e que vocês saibam traduzir isso em forças, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, né? Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Infelizmente, o Instagram, ele não mostra live para todas as pessoas, mas tudo bem, a gente vai compartilhando essa dica com o maior número de pessoas possíveis, a gente vai passando para frente, que o mais importante é isso, a gente poder ajudar o outro que não tá se sentindo tão bem assim com o espelho. Isso que é o mais importante, essa que é a minha missão aqui, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Semana que vem tem conteúdo novo, conteúdo especial, conteúdo produzido com muito carinho, tá? Que eu preparei pra vocês e muitos outros conteúdos aqui. Todo domingo, às 5 e 7 da tarde, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Muito obrigado pela sua presença. A sua presença aqui é sempre muito especial e muito importante. Então eu espero que poder contribuir para a sua vida de alguma forma seja especial para você também, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima. Domingo às 5 e 7 da tarde. Tchau!